Pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0 uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é o método da constelação familiar. E para isso eu tenho o prazer de bater um papo novamente aqui com a Angélica Samar, que vai ensinar um pouquinho para a gente. Lembrando que a Angélica é psicóloga clínica há 26 anos, ela utiliza métodos que combinam várias abordagens, como o coaching holístico, a constelação familiar, análise transacional, gestalt terapia e psicossomática. Angélica, prazer ter você aqui novamente, faz tempo que a gente não conversava. Oi, Cintia, tudo bem? Que bom estar aqui de novo com vocês. Acho muito gostoso estar aqui, muito bom. Ai, que bom. Angélica, então, eu quero começar pedindo para você explicar o que que é, então, o método da constelação familiar. Ok. Tá, difícil até a gente definir, né? Você até me perguntou, é um método? O que que é, né? Às vezes falam que é uma filosofia. Na verdade, é um método, mas também assim, é um trabalho terapêutico, porque a constelação familiar é como se fosse uma terapia familiar sistêmica, né? Só que ela tem essa questão da fenomenologia, né? Que foi uma coisa que Bert Hellinger estudou. Mas vamos lá, o Bert Hellinger, que é a pessoa que trouxe, é um alemão, que era um sacerdote na Alemanha, ligado à Igreja Católica, e foi para a África. E na África, lá ele ficou um bom tempo, na tribo Zulu, alguma coisa assim, onde ele ficou muito, assim, observando os rituais, a forma da hierarquia, como que essas tribos lidam com o sistema familiar. E lá ele ficou, acho que uns 20 anos, ficou um bom tempo, montou uma escola, ficou lá. Quando ele volta para a Alemanha, ele vai estudar psicologia. Aí ele vai tanto para psicologia, ele vai para análise transacional, que é uma das minhas formações, Jung também, psicodrama, hipnose, e vai para esse lugar da fenomenologia também. Já existia na época as terapias familiares, então acho que ele parte um pouco dessa coisa da terapia familiar, mas aí ele vai para uma coisa mais espiritualizada, mais da energia, mais eu até acho que assim é mais do quântico, sabe? Essa coisa de compreender que a coisa não é só essa tão materializada quanto a gente pensa. E aí ele fala que a gente não só herda dos nossos antepassados a parte genética, como a gente herda todo o sistema deles de comportamento, o sistema de crenças dos nossos antepassados, do bisavô, do avô, o que que eles acreditavam, quais eram as dúvidas, receios. E eu até incluo assim um pouco da parte emocional, né, da forma como eles lidavam emocionalmente. Então, a constelação familiar é um trabalho terapêutico para a gente poder, para colaborar com as pessoas, para que elas possam olhar para algum tipo de conflito, para verificar se existe algo que está ali atrapalhando, né? Então, se eu herdei um sistema de crenças, de valores, né, dos meus antepassados, é, tanto ele pode me ajudar a ir para frente, como ele pode me atrapalhar, nas duas condições, né? Uhum, E, e mais uma coisa que eu acho que vale a pena, quando a gente nasce, a gente já vem com essa intenção de pertencer. Então, a gente vai fazer de tudo para pertencer a esse sistema familiar. Então, é tudo muito inconsciente, tá? Nós estamos falando de inconsciência, nós estamos falando de alma. Então, tem uma consciência familiar e tem a minha consciência individual. Tem essas, não é só essas, tem mais consciências, mas essas duas, quer dizer, é o que mais prevalece em mim. Então, quando eu nasci, eu quis muito pertencer a essa família. Então, eu me prendo a ela, eu foco nela com, com muita determinação. uhum, Então, por isso que a gente vai se enroscando, né? Para olhar para toda essa herança energética
eu fico olhando para ela. O nosso movimento é ficar olhando para isso. Se veio para me impulsionar para frente, legal, estou indo. Mas se tem coisas mal resolvidas lá atrás, também vai me trazer consequências. Entendi. Principalmente se eu não olhar, se eu Olha, não der belo entender, grau. né? É. Eu não Agora, sei. Fala. como que é aplicada essa metodologia, né? Assim, ela é individual, ela pode ser em grupo, e que tipo de benefício, se é que a gente consegue Tá. detalhar especificamente essa metodologia, né, traz? É assim, eu, por eu ser psicóloga, para mim é uma ferramenta, né? Para mim desde que eu comecei a estudar constelação, eu não consigo mais olhar para um indivíduo sem, sem olhar para o pai, para a mãe, para os antepassados dele. Então, eu entendo que ele tá integrado ali, ele está naquela consciência familiar. Então, eu acho que é um método muito útil para um processo terapêutico ou é um insight, por exemplo, quando a gente faz um processo terapêutico, né, com um profissional, você vai tendo uns insights, a pessoa vai te dando dica, olha, isso aqui é por causa disso. A constelação familiar, quando você abre a constelação familiar, ela vai te trazer algo. E aquilo a nível de inconsciência, ela vai atingir você. Pode ser que leve 3 meses, um ano, para você perceber que houve uma mudança em você e vai reverberar tanto para trás, para os antepassados, como para os descendentes. Uma das coisas que a gente olha como algo bom é porque os nossos descendentes não vão levar essa carga. Então, Uhum. por isso que é interessante a gente olhar para um conflito muito grande. Então, o que que é a constelação? É para olhar para conflitos. Eu tenho dificuldade com a minha autoestima, eu tenho dificuldade com o meu sucesso, eu tenho dificuldade nos relacionamentos, vira e mexe, eu encontro pessoas, me envolvo com pessoas que não dá Tóxicas. certo. Então, porque você está repetindo o sistema. Provavelmente, quando a gente vai abrir a constelação, você vai ver que tem lá alguém, uma mulher que passou por tudo isso. Então, qual é o movimento? Quando eu nasci, eu entendi que no meu sistema tinha dor, tinha prejuízo, tinha algo não resolvido, algo ruim, mesmo que tenha sido um agressor ou uma vítima, não importa, algo que saiu das ordens do amor, é isso que está faltando eu contar. O que, que é a constelação familiar? É um método que olha pelas ordens do amor. Então, o que que Bert Hellinger fala, né? Que existe, a gente pode olhar para o pertencimento. São 3 coisas que ele traz, o pertencimento. Tudo pertence. Então vamos lá, supondo que lá meu tataravô matou uma pessoa, ele foi para a guerra, matou não sei quantas pessoas e volta, evitando falar sobre isso, não quer mais falar sobre isso, quer deixar no passado, quer esconder. Então o que que a gente está fazendo? A gente está excluindo tanto ele como um agressor, que não importa a justificativa, mas como a gente está excluindo as vítimas dele. Uhum. Quando a gente traz isso, dá um lugar para isso, a gente faz essa compreensão de que foi como foi porque era importante, que era necessário, era uma ordem. Ok, quando a gente dá o lugar, tudo vai em equilíbrio. Quando a gente exclui, vai nascer alguém que ou vai agredir o mundo, ou vai transgredir, ou vai fazer alguma coisa, às vezes até suicídio, a gente explica, tem um monte de coisa, ou vai ficar em droga, vai para dizer, olha, vocês estão excluindo essas pessoas. Então, bebê que morre, crianças que morrem muito prematuramente, que a dor é tanta, que também não se fala mais sobre isso, esquece que houve aquela pessoa que nasceu. Aí vai nascendo, aí quantos irmãos sua mãe teve? Aí teve 2. Opa, será que só teve 2? Então, a gente precisa incluir aqueles que morreram prematuramente, temos que incluir. Enfim, a gente precisa incluir tudo. Uhum. Desavenças, dificuldades entre irmãos, problemas, oportunismo, eu fiquei com dinheiro a mais, ou alguém me roubou. Então, tudo isso a gente traz como herança.
tá no meu campo energético, tá na minha consciência do familiar. Quando eu olho, eu dou um lugar, e quando eu dou um lugar, tudo é incluído. Então, a primeira ordem tudo pertence, nada pode ser excluído, não Uhum, importa o tamanho da dor, tá? uhum, Incesto, abuso, tudo isso tem que ser incluído, para uhum, que não seja repetido depois. uhum. Ok. A outra coisa que ele traz é a hierarquia, né? Então, existe uma ordem. Primeiro vem o homem, depois a mulher, depois o primeiro filho, o segundo filho, aí o aborto, o terceiro filho, então, o quarto filho, né? Então, porque respeita esse aborto. O que mais acontece? Isso em terapia, né? Você vai ver que tem lá uma filha a caçula que acha que ela tem que mandar no pai, mandar na mãe, desqualificar os irmãos, ela que deixa comigo, o que eu faço, que eu isso é uma característica muito comum nas pessoas. Você desqualifica quem veio primeiro de você. Essa é uma ordem errada, né? E ele fala que o amor ele tem que estar em ordem, quer dizer, como se fosse a água é o amor. Mas se ela não tiver contido dentro de um copo, ele não vai ser útil. Uhum, Então, não é só o amor, é o amor em ordem. O amor em ordem é primeiro vem meu pai, vem minha mãe, minha irmã mais velha, meu irmão mais velho, meu outro irmão, blá, blá, e aqui sou eu. E eu fico nesse lugar menor, honrando tudo aquilo que veio antes de mim. Esse é um bom lugar. Então, é hierarquia. E a terceira ordem é o equilíbrio nas trocas, né? Todo relacionamento é de troca. Então, eu te dou uma atenção, você me dá uma atenção, eu falo, Cíntia, obrigado, daí você fica com sentimento de devedora, você vai me dar mais um pouco, daí eu fico no devedor. Então, a gente vai crescendo nessa troca. uhum, Muitos relacionamentos a gente vê, né? Tem muitas pessoas que só dão e outras só tomam, né? uhum, Então, isso é uma desordem também. A única relação que ele fala, única não, as duas outras, né? Que ele fala que não tem como haver tanta troca, né? Que é os pais para os filhos. Todos os pais dão, todos os filhos tomam. Se uhum, você quer agradecer seu pai, sua mãe, você faz algo bom com aquilo que você tomou. E aí, eles ali, do alto do lugar deles, eles veem você tendo sucesso, estando bem. Isso é uma forma de você compensá-los. E aos professores, eu acho que professor também são pessoas que dão, né? E a gente não tem como, por mais que a gente queira dar maçã para os professores, não tem como, né? Não é uma compensação justa, né? Ele me dá tanto, eu dou uma maçãzinha para ele, né? Então, a forma de eu agradecer um professor e honrar meus professores é quando eu me torno uma profissional competente e honro eles com aquilo, tomei aquilo que eles me deram. Então, quando a gente fala da eficiência, né, você me perguntou de que forma é aplicada, daqui a pouco eu te conto, mas enfim, mas os benefícios, eu acho que talvez a gente possa dizer isso, os benefícios é que eu vou para um lugar de amor, eu acho que é isso, eu vou para um lugar de amor. Então, como que é aplicado? Existem algumas formas, as que eu uso, que eu posso te dizer, tem um campo de madeira, né, uma peça de madeira, um círculo, que tem os bonecos que eu vou usando esses representantes, né? Então, eu quero minha relação com minha filha, tá? Então, escolhe um boneco para ser você e um para ser sua filha. E a gente vai sentindo, né? Isso seria um processo individual, seria eu e você, e nós duas vamos, como será que está aqui sua filha? Né? Tanto você como eu, a gente vai sentir algo, tem muita dor, ou ela quer se afastar, esse bonequinho se afasta, ou ele está olhando para outra coisa, daí a gente põe um outro boneco, de repente é a vovó que ela está olhando, porque de repente ela está honrando alguma dor da avó, né? uhum. Então, esse é o processo de sensações, intuição, é, é a coisa da fenomenologia, né? E Então, tem até essa coisa lúdica, então, né? tem essa coisa de você, porque na verdade a gente chama de âncora, porque eu também posso fazer uma constelação, só eu e você dizendo, pensa no teu pai, olha para Uhum, frente, imagina teu pai na tua frente,
Então, eu posso, sem âncora Ah, nenhuma, mas a entendi. gente. Então, eu posso usar as pessoas. Daí vai para a constelação em grupo. Aí são pessoas que a gente. Você vai ficar sentada do meu lado, e aí você não vai participar mais. Você só vai assistir o campo abrir, o seu campo, o seu sistema familiar se abrir através das outras pessoas. Então, você vai escolher uma pessoa para ser você, uma pessoa para ser sua filha. E aí essas pessoas, a gente vai assistir, eles vão ficar, ai, tá me doendo em algum lugar, ai, eu quero me afastar, ai, tá me dando uma dor aqui, ai, eu... E a gente vai, com a intuição, olhando para tudo isso, dando espaço. É muito interessante. Eu fiz uma constelação a semana passada em grupo, e eu peguei muito pouca informação da pessoa, eu quase não perguntei nada. Ela queria falar sobre o sucesso dela, e ok, beleza, vamos olhar o sucesso e ela. Em algum momento eu chamei uma pessoa, pedi para a pessoa, por favor, entra. Ela entrou, sentou no chão e fechou o olho. Ela ficou com os olhos fechados, acho que por 30 minutos. Ela não, ela falou, eu estou muito bem de olho fechado. E aquilo ali, eu falei, nossa, o que será isso, né? Uma pessoa sentada e dizendo que está tudo muito estranho, mas meu olho está fechado. Aí eu perguntei para a menina que estava do meu lado, eu falei, tem alguém doente, alguma história de doença? Até achei que era alguma coisa de psíquica, né? Uma psicose, alguma coisa, esquizofrenia, nanana. Não tem nada. Mas meu avô era cego, minha tia era cega e meu pai é cego. Nossa. Para você ver como essa terceira pessoa trouxe para o campo uma situação do sistema familiar, que é a cegueira, Uhum. né? Então, para você ver como a fenomenologia ela acontece, ela traz aquilo que está em torno dessa pessoa, né? Aquilo que está lá, que pode ser visto. Entendi. Ó, e as pessoas não se conhecem, Não, ali ninguém se conhecia, não sei, não, ninguém exagerei, mas a mas maioria não se conhecia. Nem muito eu sabia, interessante. tanto que eu tive que perguntar para ela, porque eu não Sim. tinha ideia que tinha pai cego, né? Não imaginava isso. Uau. Por um Agora, lado, às vezes eu prefiro nem saber muito, mas às vezes é bom saber também, tá sim. tudo certo. Agora, na tua opinião, qualquer pessoa pode, ser submetida a essa metodologia ou você vê alguma restrição? Existe uma restrição que são as crianças, a gente não constela Ah, criança, ah, né? Eu acho é? que, não. Você constela, supondo que você diga, mas eu tenho meu filho, ele tem uma agressividade, ele tem uma coisa. Então, eu vou constelar você na relação com ele. Uhum, Pode ser que apareça algo para onde ele olha, uhum. mas a história é tua, não é dele, a história é tua. Ah, e Porque por eu que acho a que. criança não pode ter? Então, eu não sei bem por quê, mas eu acho que se a gente está falando de energia, de É, formação, né, ele deve estar numa conexão muito grande com o campo familiar. uhum, Eu acho que nós, adultos, temos mais condição de lidar com a informação que vem. eu E tem, às entendi, vezes, informações que são segredos e que vale a pena também a gente não querer saber muito, não. Mas a gente dá um lugar para o segredo, isso que é a parte importante. A gente pode olhar para os nossos antepassados, sei lá, vou olhar para o meu avô e vou sentir que é algo que está incomodando, que ele está lá, tipo, deixa comigo, que é meu, não se meta, né? Então, eu vou honrar esse lugar também dele e não vou saber. entendi. Uma outra Agora, Só, fala, só fala. um minutinho. Uma outra forma que você perguntou quais são as formas, eu falei individual, em grupo, e tem uma terceira, que é o que a gente tem feito desde a pandemia, que é o online, numa Hum, plataforma, seja do Google, seja do Zoom, onde eu tenho pessoas, então tem colegas do curso, que eles vão ser representantes, não precisa ser colega, qualquer pessoa pode entrar. Eu vou estar com os bonecos aqui, vou estar aqui, a pessoa vai olhar os bonecos, a pessoa vai estar na plataforma e as pessoas vão representar o boneco e vão sentindo a emoção dos bonecos e a gente vai movimentando. Também é uma coisa que a ah. gente tem usado muito. Aí eu queria te perguntar ou te pedir se você tem algum recado adicional, então, que você quer dar. Minhas perguntas aqui
Acabaram. E a... Mas eu queria te perguntar se você tem algum recado adicional, se quer dar uma orientação adicional para a nossa audiência aí. Tá, tá. Eu digo assim, até como experiência minha de pessoa, né? Eu acho que assim, eu venho. A sensação que me vem desde que eu comecei a passar pelo processo de constelação, eu já passei por três ou quatro, né? Hellinger, com 92 anos, 2 anos antes dele falecer, ele pediu para a esposa e para uma amiga olharem uma constelação dele com a mãe, né? Então, olhar para a mãe, olhar para o pai, gente, é rotina, né? Porque sempre a gente está. Se a gente vai olhar, né, sobre o meu feminino, ou sobre o meu masculino, ou sobre o meu sucesso, né, ou tem uma teoria que fala que a mãe é o sucesso, né? Essa coisa da evolução, da gente, de sucessão, de eu ir vencendo, porque parte até do sair do útero, quando a gente sai do parto normal, Normal. é o nosso primeiro sucesso. O segundo sucesso é quando a gente toma o peito e começa a mamar. Então, então a mãe é o sucesso. Então, quando alguém está com uma dificuldade de ter sucesso, vale a pena olhar para a mãe. O pai é o mundo, o pai é a força, é ir atrás, é fazer, ter coragem, é enfrentar, né? Então tem muita coisa para a gente olhar sobre nós através dessa visão, Uhum. através desse método terapêutico, né? Eu olhando para o meu pai, olhando para minha mãe, eu sei muito sobre mim e posso deixar para trás, mas desde que eu olhe, eu posso deixar para trás. Nessa série que eu comentei com você, né, Uma Nova Ah, Mulher, isso. É. é uma Fala um série pouquinho dela. Aham. é uma série da Netflix, é uma série turca com acho que 8 capítulos, Uhum. Uma Nova Mulher. Uhum. Inclusive, eu ouvi a escritora falando, é uma moça que, inclusive, já morou no Brasil, morou em São Bernardo, parece. Ela fala que ela conheceu a constelação, passou pelo processo de constelação, adorou, começou a estudar, e aí ela fez o filme. E ela é muito fiel a Bert Hellinger, os comentários ali. Começa o filme com uma coisa muito bacana, que é a caixa preta que todo sistema familiar tem, que é o sistema de crenças, de comportamentos, de emoções, que, né, o avião caiu, e a gente não vai entrar em contato com a dor, com o sofrimento, com o desespero, com o medo de. Você pode levar essa caixa preta para o resto da tua vida, sem dar um lugar de honra para aquilo que veio antes. Então, Uhum. é legal prestar atenção no quanto eles vão comentando, falam do feminino também. Uma hora lá tem uma médica que ela é difícil, ela é toda masculinizada, toda armada. Vale a pena, é uma série legal. Eu acho que é essa a recomendação, Cíntia. É legal, vale Maravilha! a pena. Tem uma coisa que um professor meu, que é o Mário Cosina, ele comentou, que na época, quando ele se formou na medicina, é médico, médico psiquiatra, ele foi fazer yoga e começou a ser instrutor de yoga lá na Argentina, acho que na Argentina. E ele falou que era coisa de bicho grilo, paz e amor, coisa de hippie. Yoga era um negócio assim, nossa, que absurdo, isso é coisa de bicho grilo, né? E hoje o yoga é uma coisa que qualquer pessoa faz, as pessoas mais idosas estão fazendo como prevenção. Então ele diz que a partir desse filme, dessa série, a constelação familiar vai fazer parte também de um processo da vida de todas as pessoas. O mundo inteiro sabe sobre constelação, né? Tem Uhum. muitos profissionais em vários lugares, no México, em Portugal, agora imagina na Turquia, né? Então, Uhum. o mundo todo sabe. É, e eu acho muito interessante essa mistura também, né? Quando você pega um médico, né, que teoricamente tem a ciência como base, e aí começa a entender um pouco mais para abrir o horizonte, né? E poder trabalhar junto, né? Isso, então, eu vou, essa semana que vem, eu vou fazer com o Renato Bertatti o módulo saúde. Ele é médico também, porque a gente também olha para a doença, né? Seja um câncer, seja uma doença, o que Uhum. for,
como a gente está honrando algo do passado. A gente tá dizendo, olha, eu estou passando aqui por algo, ou estou morrendo em função Aham, pelo amor que eu tenho por vocês aí do passado. Então, às vezes dá para a gente abrir e ressignificar, às vezes não dá também, eu acho que uhum, né, não é varinha mágica, não é nada disso, porque é um sistema inconsciente, então a gente chegar nesse lugar não é uhum, tão, ai, tudo super fácil, não é, uhum, não tem magia, né? Eu acho que é uhum, legal deixar claro que a constelação familiar não é nada mágica. Ela traz algo que eu posso olhar, eu posso nem olhar. uhum, Tem pessoas que saem da constelação dizendo, não teve efeito nenhum para mim, uhum, porque ela não está em condições, ou ela não quer, ou ela tem uhum. resistência, e não vai olhar. Entendi. Né? A gente fala que é mais para os buscadores, para as pessoas que querem evoluir, que querem, Aham, que questionam, que dizem, mas por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu sou desse jeito? Então, eu acho que é sempre mais uma ferramenta. maravilha. Muito bem, Angélica. Então, por hoje, muito obrigada. Nada. Até o próximo bate-papo, viu? Obrigada, Cíntia, pela oportunidade. Imagina. Um abração. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, hoje nós ouvimos e aprendemos com a Angélica Samarco, né? A nossa parceira aqui na Estilo 5.0 mais, sobre o método da constelação familiar, né? Esse método terapêutico, como ela disse. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. E se você está acessando um dos canais da Estilo 5.0 pela primeira vez, não esqueça, no YouTube, se inscreva, dê um like, ative o sininho. Siga as nossas páginas no Instagram e no Facebook e acesse o nosso site. Venha participar com a gente da revolução da longevidade. Um abraço.